Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os presentes. Vou buscar falar um pouco mais pausado, né, por conta do português, assim para todo mundo poder entender e compreender a apresentação. Meu trabalho, então, ele vem dentro de um recorte do meu próprio doutorado, que é buscar as redes sociais e o seu uso dentro do esporte, dentro do futebol, e como que isso ocorre. Então, nessa primeira fase de pesquisa, foi feita uma pesquisa qualitativa, né, com entrevistas semi-estruturadas, e aí com o foco de buscar os principais pontos e abranger de uma maneira generalizada aí para a questão quantitativa, que é a partir do questionário com perguntas mais diretas. Com os resultados, né, tanto da parte qualitativa, no primeiro momento de estudo com análise Bardana de conteúdo, com o segundo momento com análise qualitativa, os dados foram tabulados e a parte qualitativa foi passado por um programa estatístico, né? Foi feita uma clusterização de todos os dados para buscar quais são os principais pontos de convergência entre os grupos. E a partir dessa clusterização, dessa união dos dados, foi possível encontrar dois perfis de utilização das redes sociais e o futebol dentro dos atletas universitários. O primeiro foi um perfil de criador engajado, que busca utilizar essas redes sociais de maneira ativa e estratégica para promover tanto a visibilidade esportiva quanto o desenvolvimento de carreira. E aí a gente pode falar tanto da carreira esportiva quanto da carreira profissional, dos profissionais de educação física, e buscando interagir o maior número possível de participantes desse espaço, até mesmo em uma busca de uma marca, né, de uma construção de marca pessoal e network, até mesmo com a ascensão das redes sociais. E vem um outro ponto, que aí vem um ponto crítico do trabalho, que seria o consumidor reflexivo a partir dessa clusterização, que acessa os conteúdos de maneira cautelosa e crítica. Ele prioriza uma autoproteção, um cuidado com a privacidade, com o bem-estar emocional, e também evita gerar discussões ou estar tão exposto nesse espaço. E por que essa pesquisa ela vem em qualquer relação da psicologia do esporte, da qual área eu faço parte, como também com o esporte universitário? É uma busca de entender como que hoje o cyberespaço ele vem se relacionando dentro do contexto social, psicológico, principalmente na questão do desenvolvimento de atletas no contexto esportivo de maneira geral. Dentro da pesquisa macro, há uma comparação entre todas as categorias. Numa pesquisa micro, nesse caso, eu pesquisei diretamente o atleta universitário. E quais foram as principais demandas? Os atletas universitários, eles consideram o ambiente digital com uma maior intervenção, tanto para o ponto benéfico, né? Então, eles têm um maior engajamento, maior motivação a partir de elogios, quanto o oposto. Então, é um grupo que também reflete quando tem posicionamentos negativos e até mesmo quando tem uma exposição exacerbada dentro do contexto social das redes sociais digitais. E aí o que eu trago, que a gente pôde, né, tanto eu quanto a minha orientadora, a Adriane, pudemos analisar a partir dos resultados e dentro também do desenvolvimento humano, que o ambiente digital hoje ele faz parte de um microsistema que ele vai influenciar diretamente o comportamento e a vida do atleta, seja de maneira direta ou de maneira indireta. A rede social, ela entra como um sistema não só educativo e esportivo, mas também exige, né, que o atleta universitário, o aluno, ele tenha múltiplas demandas, tanto nos contextos sociais e pessoais. O trabalho, ele ajuda a interpretar estratégias de como utilizar essas ferramentas, então, como eu vou adaptar tanto para essas diferentes exigências. E dentro do contexto da psicologia do esporte, o trabalho ele traz a questão de como foi explorado esse ambiente, essa presença no contexto online, no contexto digital, nos fatores de motivação, de concentração, de identidade, personalidade, bem-estar, principalmente se for pensar no bem-estar emocional, social e psicológico, e traz o ponto que essa, né, exposição digital ela pode ser aliada, então ela pode promover a carreira. Então, hoje, nossa conversa, ela parte de um pressuposto dessa comunicação online, dessas redes sociais digitais, mas também ela serve como um fator de alerta, principalmente na maneira que o atleta se regula e também interage dentro do seu uso. Então, as principais implicações práticas do estudo, que o uso das redes sociais ela não é heterogênea, então, para cada contexto há, né, uma maneira diferente de ser utilizada
no próprio ambiente universitário já tem uma maneira diferente de ser utilizada. Existe uma necessidade de um letramento digital esportivo, então isso já é falado dentro do contexto social, mas dentro do contexto esportivo é apontado na necessidade desse letramento. A necessidade de um suporte psicossocial ou psicológico que abranja todos esses conceitos, não só mais na parte esportiva de pressão externa, mas também da influência dos contextos das redes sociais digitais, e essa integração entre a formação esportiva, o atleta e as redes sociais digitais. Então, que a gente finaliza aqui nessa contribuição do meu artigo, que ele não simplesmente analisa o uso das redes sociais digitais, ele contextualiza esse uso dentro de um quadro de desenvolvimento humano e psicológico, e que mostra que esses ambientes digitais eles vão se conectar tanto na questão esportiva, quanto também na questão social dentro desse atleta universitário. É isso, muito obrigado. E mais uma vez aí, obrigado pelas portas abertas nessa oportunidade.